Bom dia a todos. Hoje é o meu dia é o dia do grupo que eu coordeno de apresentar os resultados do CTC. E eu fiz um apanhado aqui de 2013 a 2018, que seriam os últimos 5 anos, até a nova fase do CTC. Para quem não me conhece, meu nome é o Wilson Araújo de Silva Júnior. Eu sou professor do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina. Meu laboratório sempre foi aqui no Hemocentro, né? E sou pesquisador do CEPID, né? Do Centro de Terapia Celular. Eu vou começar, como é uma... Eu estou tratando isso como se fosse uma conferência do que a gente fez nesse período. Então, eu vou passar algumas coisas que nós fizemos rápido e algumas outras coisas que eu acho relevante eu vou dar uma parada e vou explicar para vocês. Assim vocês vão ter uma ideia do que a gente está desenvolvendo no laboratório. Antes de tudo, eu queria apresentar o grupo de pesquisadores, tá? Que tem a professora Valéria, lá da Faculdade de Ciência Farmacêutica da Unesp, lá de Araraquara, são os colaboradores. O Cleidson de Pádua Alves, que agora é colaborador, ele foi pós-doc nosso, hoje está na Alemanha como pesquisador num centro de genômica lá. A professora Enilza Espriafico, que é aqui do Departamento de Biologia Celular. A gente vem colaborando desde o início com esses projetos. O Israel Tojal, que era também do nosso grupo aqui, foi fazer o pós-doc no exterior e quando voltou, contrataram ele no AC Camargo. Hoje ele é o coordenador da bioinformática do AC Camargo e colabora com a gente em alguns projetos. E a Luísa Araújo também, que era nossa estudante de doutorado, agora também está fazendo pesquisa lá no AC Camargo e foi convidada para fazer parte do nosso grupo. Corpo técnico de biologia molecular, a Grace é funcionária da Faculdade de Medicina e hoje ela está lá no Centro de Medicina Genômica, mas ela fica indo e vindo, ela dá apoio a vários projetos do centro também. Hoje mais voltada com a parte de doenças mendelianas e alguns cânceres hereditários que a gente está trabalhando. A Animari, que trabalha com a gente também de muito tempo e hoje é responsável pela análise do BCR-ABL, do teste genético. A Ana Júlia Macri, que também está vinculada lá ao Centro de Medicina Genômica, que dá apoio a alguns projetos também que a gente desenvolve aqui. E a Adriana Aparecida Marques, que é responsável pelo sequenciamento de DNA. Se vocês conhecem muito bem ela. E tem o grupo de análise genômica e bioinformática, que começa com Raul, ele é funcionário do Centro de Medicina Genômica, da FAEPA, ligado ao HC. E como a parte do Centro de Medicina Genômica de bioinformática e de geração de dados genômico é aqui no Hemocentro, então ele fica muito mais tempo aqui com a gente e assim ele dá suporte também para outros projetos de pesquisa de bioinformática. A Camila, todo mundo conhece também a Camila, que é responsável por gerar os dados de NGS para nós, RNA-seq, exome e tudo. A Jéssica, eu coloquei a Jéssica aqui, apesar dela ser estudante, porque desde o início, antes do Raul chegar, era ela que ajudava na coordenação do grupo, da parte de bioinformática. O Marcelo, que também é da computação, né, Marcelo? E está desde o início aqui, quase do início do grupo, dando suporte na parte de infraestrutura do centro. E o Carlos, que também é aluno, mas esses alunos aqui, o Carlos, a Jéssica, é porque eles estão não só fazendo o projeto deles, mas dando apoio a vários projetos. Eu coloquei aqui no apoio técnico do Centro de Medicina Genômica. Bom, a meta do nosso grupo sempre foi essa daqui: estudo de mecanismos moleculares associados à tumorigênese e resistência terapêutica. Tá? Os tumores que a gente vem trabalhando são os astrocitomas,
tá? Melanomas, câncer de colo retal e cabeça e pescoço. Então, eu vou passar exatamente alguns resultados de cada uma desses tópicos, como tumorigênese, resistência, e vinculado a algum desses tumores. Só para vocês também terem como estatística, nesse período a gente teve concluído 5 mestrados, 5 doutorados, 5 pós-doutorado, passaram pela gente. O Cleidson é um deles, e hoje eu vou citar depois a Josane, que hoje está em Belém como pesquisadora visitante lá da Universidade Federal do Pará, e 6 alunos de iniciação científica. Em andamento, a gente tem esse número aqui trabalhando. Nesse período, de artigos vinculados ao tema da meta, a gente publicou 25 artigos, sendo que 12 deles eles estavam vinculados à meta. Tá? Então, alguns trabalhos a gente fez que não era exatamente o que a gente tinha proposto na meta, mas era relacionado a câncer. Tá? Então, ele está, né? Agora, 12 deles eram exatamente vinculados à meta. Alguns são vinculados também a aluno de doutorado e mestrado. E agora a gente tem um DIC publicando também. O primeiro que eu vou falar é tumorigênese e câncer de colo retal. Esse trabalho aqui, para nós, foi muito importante porque abriu uma linha de pesquisa em células-tronco. Tá? A gente foi no pós-doc do Cleidson, onde a gente mostrou que o ROTE, que é um RNA longo não codificador, altamente expresso em câncer de mama, e câncer de mama metastático, até então não tinha, o pessoal não tinha estudado a ligação dele com metástase, tá? Ou com o mecanismo de transição epitélio-mesênquima. O que o Cleidson fez no estudo dele foi mostrar que o ROTE era essencial para que o mecanismo de transição epitélio-mesênquico fosse ativado. Então, tem vários estudos, vários experimentos que mostram isso. Eu não vou passar porque eu já falei isso na outra apresentação, mas foi um trabalho importante que mereceu um espaço na revista PAPESP, falando um pouco desses achados. Tá? Também eu coloquei aqui o Cleidson, porque o Cleidson, das linhagens que ele usou para fazer esses experimentos, esses ensaios funcionais, era exatamente de colo retal. O trabalho que está em andamento, na realidade, a gente está terminando de escrever, todo dia ela escreve para mim perguntando se a correção está feita. A da Aline é um trabalho de doutorado dela que a gente identificou alguns alvos fazendo abordagem tradicional de expressão diferencial entre tumor e células normais, mas esse alvo aqui, esse fator de transcrição, o ETV4, é um fator importante para ativar vários processos biológicos e a gente mostra aqui que ele quando ele é silenciado, ele afeta a proliferação celular. Mas o dado mais importante desse estudo, tá, é esse daqui, que também a gente está em fase de validação do estudo. Aqui são é uma clusterização supervisionada, tá, onde a gente separou aqui os adenocarcinoma e adenoma de colo retal, tá, e fazendo algumas análises dos genes diferencialmente expressos, baseado nessa análise aqui, mas um pouco mais astringente, a gente viu que tinha um grupo de genes, que são esses daqui, ele estava mais expresso em adenoma, tá, que é o pólipo, do que em adenocarcinoma. Mas, curiosamente, aqui tinha um grupo de pacientes que também tinha uma expressão parecida com o de adenoma. Então, a questão que surgiu na época era se esses pacientes que eram histologicamente diagnosticados como adenocarcinoma, eles estavam numa fase de transição de adenoma para adenocarcinoma. Isso, para você validar isso, você tem que aumentar o número de amostras para ter um poder estatístico. Mas aqui você vê que eles estão agrupados dentro do grupo de adenocarcinoma, mas uma outra análise para ser muito mais preciso de quais genes a gente pode usar para fazer essa triagem, ou futuramente até usar como
um diagnóstico, auxiliando o histopatológico, pegando só adenocarcinoma e fazendo agora não supervisionado, um cluster hierárquico não supervisionado, a gente vê que da lista do número maior de genes, apenas 4 genes era o suficiente para você caracterizar dentro do adenocarcinoma aqueles pacientes que têm um perfil similar ao de adenoma. Tá? Então, esse estudo a gente está em andamento. Na realidade, eu estou esperando alguém que possa continuar para a gente finalizar esse estudo, mas tudo indica que ele pode ser um bom marcador de auxílio no diagnóstico patológico. Saindo agora de colo retal, indo para a cabeça e pescoço, abordando também a tumorigênese, a gente tem o estudo da Rafa, que foi um estudo importante, igual ao do Cleidson, porque apesar de ser uma abordagem clássica também, de ver os genes diferencialmente expressos, igual ao do colo retal, o que chamou a atenção foi esse grupo de genes ROX, que estavam mais expressos em tumor do que em tecido normal. Tá? A gente sabia, na época, que alguns tumores tinham expressão de genes ROX, mas não com um número tão grande de genes ROX. Então, todo mundo sabe que os genes ROX faz parte da família de homeobox, que estão envolvidos com o desenvolvimento embrionário, e provavelmente no câncer eles estão também regulando as mesmas vias do embrião, mas agora proliferação, diferenciação no tumor. Então, eles têm um papel importante, e no estudo da Rafaela a gente mostrou isso, tá? Fazendo estudo de silenciamento e vendo que, no caso aqui, o ensaio clonogênico, você reduz quando silencia. No caso aqui, a gente fez o silenciamento de 3 genes ROX, tá? Mostrando que há uma redução quando ele é suprimido. Né? Isso indica que ele tem um papel importante, não só no ensaio clonogênico, mas também de migração. Tá? Silenciando também você tem uma redução desse processo biológico. Eu estou colocando esse estudo também, que eu já mostrei anteriormente, mas porque ele está servindo como um link do que a gente agora está fazendo. Ele foi publicado, esse artigo, na Tumor Biology, e com base exatamente nessa observação de que vários ROX estão expressos em tumor, a gente, com dado de CGI, que hoje está disponível para todo mundo, a gente começou a se organizar no laboratório para investigar a expressão do gene ROX em todos os tumores do TCGA. Tá? Isso foi objeto de tese de dissertação da Jéssica, que hoje, infelizmente, ela não está aqui. Ela terminou o mestrado agora, fazendo essa análise bem ampla para todos os tumores e também está escrevendo o artigo. Mas aqui vocês podem observar que há um grupo de genes ROX, tá? A gente faz para todos os genes, né? Que está muito expresso em um conjunto de tumores. Tá? Outros genes ROX, mais para esse lado, já tem uma expressão mais heterogênea. Né? Esse grupo aqui, em tumor, ROX-A, ROX-C, ele está muito mais expresso do que nesse grupo de tumor do que nesses outros aqui. O que a gente observa também, que era tentando fazer uma correlação entre os tumores naqueles órgãos e correlacionando com o folheto embrionário, onde o ROX tem um papel importante durante o desenvolvimento, tá? Que é exatamente essas coresinhas aqui. Ó. Então, a gente vê que o ectoderma, por exemplo, todos esses tumores, do folheto do ectoderma, ele tem uma expressão muito maior do que dos outros folhetos, né, que são mais heterogêneos, como o caso aqui do mesoderma. Então, isso daí é um objeto de investigação que a gente está fazendo, tentando fazer essa correlação, porque isso é uma maneira de você, correlacionando com o folheto embrionário, ter uma ideia de quais ROX podem estar expressos em algum tumor, de acordo com o tecido normal que ele é originado. Mas desse estudo da Jéssica, além de ter essa visão mais ampla
da expressão dos genes ROX, o que me chama mais atenção e que é a novidade do trabalho dela é esse dado daqui. Tá? A gente sabe que o ROX são todos fatores de transcrição. Tá? E como é que ele está regulando? Quer dizer, eu encaro o ROX como os microRNAs. Quer dizer, você tem que saber os alvos dele para saber o que ele processo ele está regulando. Então, o que a gente fez foi exatamente isso. Tem alguns artigos que foi feito ChIP-seq, né? Acho que todo mundo sabe, a abordagem ChIP-seq, você consegue identificar em escala genômica quais são os promotores ou enhancer que um fator de transcrição está se ligando. Tá? Você tem a abordagem de ChIP, que é individualmente, mas o ChIP-seq ele permite você ver na escala genômica. Aqui, a gente fez isso com dados da literatura, que tinha alguns artigos com algumas linhagens aqui, que está aqui do lado, a LOVO, tá? BT474 e outras aqui, mas que tinha sido feito a ChIP-seq. Então, a gente pegou esses dados, tratou esses dados, tá? E tentou ver quais são os alvos, né, que o ROX estava se ligando. Esses alvos essa lista de alvos está sendo objeto de estudo para vários alunos do laboratório. Mas a coisa mais curiosa, mais interessante que a gente vai investir é exatamente essa observação aqui, da ligação do gene ROX, em laranja aqui, seria ele ligando distalmente do alvo. Então, ela fez uma análise avaliando os picos, né, do ChIP-seq, que é esses gráficos aqui, onde você tem aqui o TSS, que é o Start Site, né, o que dá início à transcrição, que normalmente é ali que os fatores estão se ligando para formar o complexo e promover a transcrição, e fez 2.000 bases antes e 2.000 bases depois para ver qual é o perfil de ligação. Tá? Curiosamente, a gente tem alguns genes ROX que ele se liga preferencialmente em enhance. Por que a gente está chamando que é enhance? Porque o laranja aqui é exatamente os alvos que estão distalmente, quer dizer, a maioria dos alvos para esses ROX aqui, no caso esse ROX, esse daqui, o A7 e o A9, esse outro aqui, o B1 e B2, o ROX se liga no enhance para regular os seus alvos. Né? E aí você sabe que, se ligando no enhance, pode ligar um ou mais de um gene, então a complexidade aumenta. Mas tem outros ROX, não, que preferencialmente, esse amarelo, laranja, tudo é proximal, quer dizer, seria a ligação no promotor do ROX, e laranja seria a ligação no enhance. Tá? Então, a gente tem alguns que se liga preferencialmente ao promotor ao invés do enhance. Então, acho que a primeira novidade desse estudo é ter um resultado amplo de como os ROX podem estar regulando os seus alvos, quer dizer, qual é a via que ele usa, que é via promotor direto ou via de enhance. O que chamou a atenção aqui também é que quando você olha o perfil do pico que você analisa, aonde o ROX está baseado no experimento de ChIP-seq, você vê que todos que eles... existe uma correlação quase que direta de que um pico que você tem uma curva dessa, aqui, e não desse dentilhado que a gente chama, quando você tem uma curva dessa, o ROX se liga ao promotor do gene alvo. E quando você tem um dente desse daqui, é que ele se liga no enhance. Ele se liga no enhance porque ele faz o loop e vai se ligar também no gene que realmente ele vai ativar. Então, como o foco é no promotor, porque a gente está pegando TSS, então, os que são em enhance, vocês podem observar aqui, ó, B1, B2, B1, B2, é dentilhado. E o que é no promotor, como o A13 aqui, ele tem um pico. Então, o que a gente tem aqui, isso é uma discussão que eu tenho com a Jéssica, porque às vezes ela disse que talvez não seja, o que a gente tem aqui talvez seja um parâmetro, olhando por essa análise, já para reconhecer se um fator de transcrição, ele se liga
a um promotor, a um enhance. Isso para a bioinformática, para você fazer estudo amplo, isso é bem interessante, porque ele está servindo para o ROX aqui, para a família do gene ROX, mas pode servir para outras famílias de fatores de transcrição. Então, você se estabelecer e validar que esse padrão de pico, um está relacionado com o promotor e o outro está relacionado com o enhance, eu acho que isso é uma ferramenta importante. Bom, como eu falei para vocês, o estudo da Jéssica, que originou com o da Rafaela, ele abriu uma perspectiva para o grupo de uma nova linha, agora focado nesse grupo de fator de transcrição. Tá? E aí a gente, inclusive, fez umas reuniões do grupo para discutir estratégias de abordagem do genes ROX para todos os tumores. Mas antes a gente pensou, vamos fazer uma revisão, porque essa revisão ela pode ser útil para todo mundo que vai escrever os artigos para tumor específico. Então, o que a gente fez aqui é tentar correlacionar os genes ROX com os hallmarks do câncer, né? Os hallmarks of cancer. Tá? Para isso, a gente pegou... isso foi um trabalho, acho que de todo mundo do laboratório, da literatura, e se eu não me engano, eu não sei se pegou também de ChIP-seq, mas basicamente da literatura, tá? Quais seriam os alvos do gene ROX, tá? E olhando em algumas plataformas como o GCE, que tem uns módulos de hallmarks, a gente viu quais ROX tinham os alvos enriquecidos para os hallmarks. E a gente pegou os top 5 para cada hallmarks, e é o que está aqui. Então, para cada hallmarks of cancer, a gente tem pelo menos 5 genes, 5 ROX genes que estão enriquecidos para eles. Quer dizer, eles podem estar regulando esses processos que estão envolvidos nesse hallmarks. E aqui tem uma figura que quem fez foi o Adam, está ali sentado, exatamente compilando todas as informações baseado na literatura. Então, a gente tem, isso está em fase de redação, esse artigo. Quem está coordenando esse artigo é a Daniela, que está ali também. Cadê ela? Não está aí? Foi no médico. Tá? Foi junto com a Jéssica. Então, você tem aqui uma ideia que a gente pegou, baseada na literatura, para cada hallmarks, vias que os ROX podem estar regulando. Tá? Isso está em preparação. Bom, aí, baseado nesse estudo, o primeiro artigo da lista de artigos que nós estamos fazendo é o da Grazi, que deve estar aí. Não, também. A Grazi é aluna de IC, tá? O trabalho dela de IC a gente acabou de finalizar com o apoio da Josane. Tá? A partir daqui a Josane começa a entrar mais pesadamente no suporte. A Josane foi formada na Biocel, passou um tempo do exterior e retornou, ficou aqui, se ligou ao nosso grupo, pelo menos um ou 2 anos trabalhando. A gente produziu bastante coisa e agora ela pegou uma posição em Belém do Pará. Quer dizer, eu vim para cá e ela foi para lá na Universidade Federal. O que a gente fez aqui para a cabeça e pescoço, tá? A gente fez aquela mesma análise de todos os ROX, ver os ROX estão diferentes expressos, validando a expressão, tudo isso com dado da literatura. Isso é uma outra coisa importante para quem trabalha com câncer, eu acho que para outros também sistemas, existe muito dado na literatura que a gente pode processar e gerar papers sem precisar coletar mais dados. Então, todos esses dados aqui foram coletados de CGA. Fizemos também um ensaio funcional para mostrar o papel desse ROX, mas, curiosamente, aqui nesse trabalho dela, coisa que não foi vista no trabalho da Rafa, é que esses ROX eles estão regulando, tá, genes que estão envolvidos no epitélio mesenquimal, na transição epitélio-mesenquimal, ou que seja, metástases, que é um dos focos do nosso trabalho. Então, silenciando esses ROX, a gente vê, por exemplo, que a vimentina, que é um gene que precisa estar ativo para ativar o mecanismo de epitélio mesenquimal transition, ele é reduzido. Então, a gente mostra aqui que, pelo menos a vimentina, a icaderina aumenta,
tá? Porque você está silenciando o ROX e a vimentina cai. Se você deixa de silenciar, a coisa é inversa. Ocorre inverso, mostrando que a epitélio, né, esse mecanismo ele está ativo em cabeça e pescoço também, tá? E provavelmente ele pode ser regulado pelo ROTE, que a gente viu no estudo do Gleison. Explorando mais outros genes da via, a gente comprova exatamente que esses ROCs, eles têm forte indício de estar regulando o mecanismo de transição epitélio-mesênquima. E esse dado aqui, do ROTE, é um dado que a gente tinha feito no estudo da Rafaela, mostrando que em cabeça e pescoço, isso é dado de cabeça e pescoço, do estudo da Rafaela, o ROTE está altamente expresso no tumor. Então, agora, o que é provar se realmente o ROTE, o mesmo mecanismo que ele está ativando em colo e mama, que foi originalmente ativando o mecanismo de transição epitélio-mesênquima, ele também pode estar ocorrendo aqui no câncer de cabeça e pescoço. Porque a EMT pode ser ativada por outros mecanismos além do ROTE. A gente já observou isso. A gente tem tumores que o ROTE está alto, mas o mecanismo não está ativo. Então, a gente está vendo quais dos tumores a ativação da transição epitélio-mesênquima é via ROTE. Ok? Esse trabalho foi submetido há pouco tempo, eles, agora, dia 29 de agosto, eles aceitaram para avaliar. Se eles vão publicar é outra história, mas pelo menos eles viram que é um dado interessante e a gente só está aguardando agora. Bom, agora, no astrocitoma, tirando agora a tumorigênese, a gente vai focar o astrocitoma, mas usando como foco a resistência terapêutica. Esse trabalho é um trabalho da Valéria e do, cadê? Rodolfo, está aqui, que é o aluno de doutorado dela. Se eu falar alguma bobagem aqui, você me corrige, tá? Mas é um estudo que ela avalia, ela começou esse estudo na época do genoma clínico, não sei se vocês lembram, e ela pertenceu ao grupo do Carlotti, que estudava glioblastoma. E ela identificou um gene, o HJUP, que eu vou falar em seguida, que era altamente expresso em glioblastoma. E de lá para cá ela vem estudando o HJUP, porque ele participa do mecanismo de reparo de dupla fita. Tá? Mas o primeiro trabalho que ela publicou, relacionado com resistência terapêutica com astrocitomas, é o da Juliana, tá? Que também foi publicado no Tumor Biology e que também mereceu, eu não vou entrar em detalhe nesse, porque eu vou entrar em detalhe mais no outro, mereceu uma nota na agência FAPESP sobre o resultado desse artigo, que mostra que alguns genes, um grupo de genes que ela estudou, ela indica que eles faz com que o tumor fique muito mais agressivo. Isso relacionado com regulando o mecanismo de reparo. Esse que é o trabalho que é o do Rodolfo, tá? E que eles estão terminando aqui. O Rodolfo fez parte desse estudo no exterior, lá na Dana-Farber, lá em Boston, tá? E que eu vou mostrar alguns resultados aqui. Então, antigamente, achava-se que a HJUP, tá? Ela era apenas um gene que recrutava o CMPA para o centrômero, tá? Para tentar fazer a remodelagem. Tá? E todo mundo começou a estudar isso e tem muito estudo relacionado a isso. Esse daqui é um dos estudos que mostra isso, HJUP CMPA indo lá tentando organizar o cinetocoro da célula. Bom, esse daqui é o grupo, é o Brandon Price, que é o pesquisador com que o Rodolfo foi. O estudo deles mostrou que o CMPA, além de fazer isso, ele também está envolvido com reparo de dupla fita. Tá? Mas não se sabia que tipo de reparo de dupla fita, se era homóloga ou de pontas, né? Esse estudo, que é o mais interessante, não sei se dá para vocês verem,
Dá para ver? Então, ele usou uma estratégia que faz um stripping, né, um corte com laser na célula e que corta o DNA. Tá? E aí você, fazendo isso, você pode investigar a genes de reparo, ver se faz o reparo nesse corte. Aqui você tem a HJUP, exatamente localizada no risco que foi feito por esse laser stripping. Tá? E você tem aqui a gama H2AX, que é o que a gente usa para checar se tem algum dano. Ok? Então, a gente vê que ele está colocalizando exatamente com a H2AX. Aqui não está mostrando o dado de CMPA, mas eles fizeram, não é isso, Rodolfo? Então, o CMPA vai junto também. Tá? Ela é importante para fazer a remodelagem lá da cromatina e ajudar no reparo. Então, esse estudo mostra que a HJUP ela tem um papel importante no reparo de dupla fita. Aqui é só mostrando que essa ligação aqui ela é transitória, daqui mostrando que com o tempo ela se desliga do local onde está o dano. Tá? Foi feito também com outras linhagens aqui para mostrar que isso não era só numa linhagem, que é essa T98G, tá? Para provar que realmente ele é um mecanismo global. Esse outro dado aqui, como contraprova, foi um dado de chip, onde você tem aqui um material que não foi cortado aqui, ó, uncut, tá? E o outro que foi cortado, que foi, aqui é uma digestão enzimática, não é isso? Tá? Você usa essa enzima aqui para fragmentar o DNA e medir a taxa de reparo. Quando você tem as duas situações do SI controle mais o SI do HJUP, no sistema não cortado, que não houve a fragmentação do DNA, você não vê sinal nenhum de reparo. Mas quando você tem a fragmentação com a enzima, você vê que o controle ele repara, mas o SI da HJUP não repara. Então, mostra que realmente a HJUP está envolvida nesse mecanismo. Aqui é só para mostrar com o Western blot para ver que houve a imunoprecipitação, que é isso daqui, que ela estava conjugada com tag, né, para permitir a imunoprecipitação, tá? E você fazer essa dosagem aqui, essa medida. Esse experimento também com a HJUP é bem interessante, porque aqui é o experimento para dizer qual dos mecanismos de reparo de dupla fita ela está envolvida, ou recombinação homóloga ou a recombinação não homóloga das pontas, né, do end join. Se você observar aqui, o experimento que eles usaram foi duas construções, aqui não dá para ver, mas esse vetor aqui, ele tem uma GFP, nesse caso aqui da recombinação homóloga, uma GFP aqui e uma outra GFP aqui. E usa uma enzima, que agora não dá para ver aqui, a mesma enzima é usada nessa outra construção. Aqui é um corte reto, que é homólogo, tá? E quando você corta, se tiver reparo, ele vai acender a GFP, porque vai se ligar, mas ele só se liga se tiver a GFP aqui do lado, que é o GFP indutor. Nesse outro sistema do não homólogo, você tem aqui apenas uma única fragmentação também, mas só tem um único GFP e que se tiver reparo você também acende. Quer dizer, você fragmenta com a enzima e vê se há reparo. E o indicador de que houve reparo é a medição do GFP. Aqui, se você tem aqui o SI controle, tá? E o SI da HJUP. Funcionou para a recombinação homóloga, tá? Você teve, foi significativo aqui, quando você faz o SI, quer dizer, não houve reparo. E com a recombinação não homóloga, você tem um reparo. Então, esse experimento mostra exatamente que a HJUP está atuando nesse mecanismo de reparo aqui, de recombinação homóloga. O outro experimento que está aqui é com o experimento de cometa, porque aqui você faz um ensaio in vitro, né, uma construção.
Você simula a ação do mecanismo de reparo. Aqui não. Você pega as células, tá? Várias células, tá? Faz uma cultura, faz a irradiação e depois faz o ensaio do cometa, que é um ensaio bem clássico também, e mede quantas células o rastro, né? Tem rastro ou não, está fragmentado ou não. Se vocês observarem aqui, ó, esse daqui é o não tratado, então não houve nada. Esse daqui é o tratado, mas foi medido em 1 hora e em 6 horas. Então, com essa linhagem aqui, em 1 hora você tem não tem o reparo, mas em 6 horas você começa a ter o reparo. Certo? E é o que tem maior sinal de rastro aqui. Aqui não tem o reparo, e aqui você já tem reparo. O mesmo para essa outra linhagem aqui, tá? Feito também com um não tratado e com tratado. Mostrando que o inverso aqui, ó, o SI controle e o SI HJUP, no HJUP você não tem reparo, e no controle você tem o reparo. Ao contrário. É isso aí. Então, isso daqui mostra, agora, num sistema real, que a HJUP está fazendo esse reparo. Bom, além do reparo, ela mostrou também, aqui não é tratando, é simplesmente cultura, fazendo silenciamento da HJUP, ela mostra que também está envolvida com a proliferação celular. Então, você tem aqui aqui é só induzindo a expressão da HJUP. Você tem o vermelho, que é induzindo na célula a expressão da HJUP, e o azul não induzindo. Você vê que aumenta a proliferação celular. Então, ela também está atuando nesse mecanismo. Aqui é um ensaio cronogênio que você comprova isso daí. Mas isso daqui, para validar também, hoje a gente valida com dados de bioinformática, né? Então, pegando os dados de CDA e usando o KI67, que é o indicativo de que tem a proliferação, então deu uma correlação positiva entre a expressão da HJUP mais o KI67. Então, está sendo comprovado também. Bom, de todos os dados que eles geraram até agora, esse é o que ela está mais assim, curiosa. Por quê? Porque aqui está mostrando, isso com dado também do TCGA, que a HJUP, quando pacientes, tá, aqui não é glioblastoma, tá, aqui são gliomas de baixo grau, tá, grau 2 e grau 3, tá, quando ele é irradiado, tá, aqui 2 sistemas, não irradiado e irradiado, quando ele é não irradiado, tanto faz a HJUP estar com expressão aumentada, com expressão baixa, não tem diferença nenhuma na sobrevida. Então, ele pegou esses dados de paciente do TCGA, viu quem é que tinha a expressão da HJUP aumentada e diminuída e fez a análise. Então, porque esses dados estavam todos lá dados de irradiação. No caso do radiado, quando você tem uma expressão baixa de HJUP, aí você tem uma sobrevida aumentada. Tá? O que significa isso? Para quem é oncologista, talvez a Fabiola pode... significa que você não pode tratar o indivíduo quando tem expressão aumentada de HJUP. Essa é a conclusão que a gente está tirando aqui. Então, se isso for verdade, isso é uma informação importante para o cirurgião, né, ou para os oncologistas, de que pacientes com HJUP aumentada não pode ser irradiado porque a sobrevida dele cai. Eu não sei qual é a sobrevida dos gliomas de baixo grau. Eu sei que é um pouco mais do que o glioblastoma, mas aqui fica bem claro que há uma diferença muito grande quando você irradia pacientes com a expressão baixa de HJUP, tem uma sobrevida muito maior. Então, esse é um dado que ela está trabalhando para tentar validar isso. Tá? A gente sempre fica desconfiado
do resultado, mas tudo indica que isso é verdade. Bom, por último, eu vou falar um pouco do melanoma, agora voltando para a tumorigênese, sair de resistência e reparo. A Jo também participou desse trabalho aqui, é o do Adamo, esse está aí. O Adamo, a tese dele, isso é o trabalho da tese de mestrado dele, que a gente também acabou de ser aceito para ser avaliado, para publicar, mas ele, usando linhagem de melanoma, metastático, não metastático, a gente viu a expressão global de RNA longo não codificador, tá? E selecionou alguns alvos, e esses alvos, o que a gente viu também é que eles estão regulando. Eu não vou mostrar o dado dele aqui, porque eu vou focar no outro experimento, mas mostrou que alguns desses long non-code estão regulando o mecanismo de processo de invasão, né, e proliferação. É isso, né, Adam? Mas é um trabalho importante que vários alvos desse estudo ele vai usar agora para fazer validação funcional no doutorado. Dentro desse grupo de melanoma, eu vou só citar aqui a professora Nilza e o Lucas, cooperando com a gente aqui, mais na parte de análise de bioinformática, eles fizeram a parte funcional toda lá. A gente publicou 2 artigos relacionados com o RMEL, é um long non-code que a Nilza trabalha também desde a época do genoma do câncer, tá? E ela vem caracterizando onde ele está participando, né, dentro da regulação do melanoma. Então, alguns resultados foram interessantes que a gente publicou recentemente. O que eu quero mostrar para vocês, que a gente também está começando a trabalhar agora, é tentar caracterizar funcionalmente um grupo de long non-code que é específico de testículo, tá? Não aparece, não está expresso nenhuma célula normal, tá? E ele vai aparecer a expressão em alguns tumores, tá? Eu não sei se alguém é familiarizado, existe um grupo de proteínas codificadoras, que são os CT antígenos, que eles têm exatamente esse perfil de expressão. Eles estão expressos em testículo, às vezes em mama, ovário, mas principalmente testículo, mas não expressa em nenhum outro tecido normal. Mas alguns tumores ele aparece. E essas proteínas, elas induzem a produção de anticorpos contra ela. Então, eles usam esse CT antígeno até como alvo terapêutico, para imunoterapia, tá? O pessoal do Ludwig Cancer Center foi os primeiros a usar esse grupo de proteínas para fazer a imunoterapia. Mas, recentemente, isso que é fruto do trabalho da Isabela, que eu não coloquei aqui porque é um dos estudos que está mais voltado com outras metas, a gente viu um long non-code que ele tinha um padrão exatamente desse. Testículo altamente expresso e não expresso em células normais. Curiosamente, eu já fiz a ligação rápido com o CT antígeno. Eu digo, vamos fazer uma análise de bioinformática para ver se tem outros long non-codes que também têm o mesmo padrão de expressão. Porque da mesma forma que as proteínas, né, os CT antígeno, tem como alvo terapêutico, são importantes porque eles estão expressos especificamente em um tumor, os long non-code podem ter esse mesmo papel. Hoje a gente tem várias estratégias que direcionam a droga exatamente para RNAs, tá, que estão expressos em uma determinada célula, em determinado local. Então, tendo esse grupo de long non-code que é específico de tumor, pode ser um bom alvo terapêutico. Mas quando a gente começou a fazer a busca, né, lógico que a gente vai primeiro para a literatura, achando que ninguém tinha feito, aí os chineses publicaram aqui em 2017. A gente começou isso exatamente nesse período, quase nesse período. É aquela velha frase, quando você não tem mais
uma ideia original, né? Quando você tem uma ideia, pelo menos uns 200 ou 300 chineses tiveram a mesma ideia. Então, mas esse trabalho é importante porque a gente aproveitou exatamente o que eles fizeram. Eles fizeram uma lista de vários long non-codes, alguns que são especificamente expressos em testículo e não em célula normal, e outros que são mais enriquecidos em testículo e aparecem em algumas outras células normais. Só que, ao invés de a gente trabalhar com dado de tumor, do bulking, a gente, como a gente está também começando a desenvolver algumas estratégias de análise de single cell genômico, a gente pegou um dado da literatura do Tirosh, o Carlos, que é o responsável por essa análise, o Carlos está aí, está com apoio da Josane. Esses dados, eles têm dados de single cell de 14 pacientes com melanoma, né? Eles geraram isso daqui de células, tá, únicas, sendo que esse conjunto aqui de 3.000 e poucas em células não malignas, malignas e umas que não sabia se era maligna ou não maligna. Tá? E também avaliou também outros subtipos de células nesse estudo. Esses dados eles estão disponíveis, a gente baixou e começou a fazer algumas análises. A primeira análise que eu pedi para o Carlos a fazer foi exatamente pegar toda a lista dos CTs, né, long non-code específico de testículo e que aparece em câncer e analisar nas populações de células única. O que a gente tem aqui na coluna cada tracinho desse é uma célula. Tá? E se você ver aqui, ó, azul, vermelho e amarelo. Em azul são as células que não se sabe se é maligna ou não maligna. Vermelho são as células malignas. Tá? E o amarelo é a não maligna. Então, é como se isso daqui fosse estroma e aqui é a célula tumoral. E aqui a gente não sabe o que é. Mas a gente tem duas populações aqui. E fazendo a primeira análise, a gente viu dois grupos definiu alguns long non-codes que eles separaram exatamente baseado nesses tipos de single cell. Tá? A gente está olhando a expressão só dos long non-codes, mas o que fizeram aqui foi o RNA-seq de single cell. Então, você tem praticamente tudo que está sendo expresso em cada uma dessas células únicas. Então, essa é uma informação muito valiosa para a gente fazer os ensaios. Se você der um zoom nesse grupo aqui, é exatamente isso aqui. Estou dando um zoom nesse grupo para olhar quais são os long non-codes. Os long non-codes são esses daqui. Então, a gente tem um grupo que está mais expresso. É lógico que você, dentro desse grupo, você tem as células que expresso e que não expresso o long non-code. Tá? Mas a gente tem bem definido aqui um grupo de long non-code, que é esse daqui, que é mais expresso nas células malignas do que as não malignas. E a gente está olhando como teste exatamente esse daqui, o CRN-D, para ver o que ele está expresso. O que ele vai pegar? Todos os genes que estão expressos além desse long non-code, mas fazendo uma análise que a Jo e o Carlos desenvolveram no laboratório, baseado num estudo da literatura, de assinaturas de via gênica, de processos biológicos. Então, o que você tem aqui cada grupo desse daqui é uma assinatura. Tá? Aqui você tem, na realidade, tudo isso daqui são assinatura de células tronco, tá? Células mesenquimais. Tá? E essa daqui são de outros tipos de célula. Tá? Mas você tem aqui as assinaturas, e você vê aqui, ó, aqui você tem assinatura para invasão e proliferação. E a expressão dos genes dessa assinatura, eles conseguem separar bem os dois grupos aqui, ó, esses dois grupos de população. Então, eu tenho um grupo de células que expressa muito mais a assinatura para invasão, e eu tenho um grupo de células que expressa muito mais a assinatura para proliferação.
Então, é isso que a gente está agora estudando. E tem outro grupo aqui interessante, com células mesenquimais, é que não está expressando aqui, né, a assinatura desse conjunto aqui, mesenquimar, e aqui ele está expressando. Se vocês olharem aqui, a gente tem dois padrões bem correlacionados. Tá? Olhando para esses dois aqui, só para proliferação e invasão, a gente tenta ver se existe alguma correlação dos tipos de células que estão expressando ou não expressando aquele long non-code. Por exemplo, aqui, ó, aqui são os score, são a assinatura para invasão. Esses valores aqui são valores da ferramenta, né, que é um score que diz se acima de 0 ele está ativo para invasão e abaixo de 0 não está ativo para invasão. Essa assinatura não está ativa. Tá? O que tem dois grupos aqui é porque esse grupo aqui, amarelo, é o grupo de células do melanoma maligno que não está expressando o long non-code, e o azul é o grupo de células que está expressando o long non-code. Tá? A gente esperaria que tivesse uma inversão em alguns pacientes. Cada grupo desse daqui, bloco desse, é um paciente que foi analisado para essas duas assinaturas. A gente vê que o paciente aqui, 81, ele está positivo para invasão, tá? O paciente, de novo aqui, e está negativo para proliferação. Ok? Esse long non-code, nesse paciente 81, ele está regulando a invasão e não proliferação. Agora é você olhar um pouco da clínica para ver se isso tem algum impacto. Esse resultado só não foi melhor porque tanto nas células negativas para o long non-code como nas células positivas, elas mostraram que o mecanismo de invasão está ativo. Então, na verdade, não é esse long non-code que está regulando a invasão. Deve ser um outro. Tá? Porque ele está também, ele é positivo, né? A assinatura é positiva para células do conjunto de células malignas, para células que não estão expresso o long non-code. O que a gente tem que fazer agora é explorar outros long non-code para ver se a gente vê o inverso. O ideal é que eu tivesse aqui, nas células que estão expressando o long non-code, positivo, e na célula que não está expressando o long non-code, negativo. E para a proliferação, exatamente o inverso. Tá? Mas não é isso que a gente está vendo. Bom, apesar do resultado não ser tão interessante, o que é importante aqui é que a gente está começando a desenvolver exatamente as ferramentas de bioinformática e também de gerar dados de single cell. Tá? Que é um outro, não é um outro campo, mas é uma nova maneira de você olhar os sistemas e fazer perguntas muito mais sofisticadas. Para tumor que a gente está trabalhando, quer dizer, avaliar a heterogeneidade do tumor, single cell é uma abordagem que todo mundo está seguindo agora. Aqui, nesse experimento, é o do... Tá. Aquele experimento que eu mostrei aqui foi o experimento que foi coletado da literatura. Okay? Nesse daqui é o que a gente gerou no laboratório. Então, o que a gente quis? A gente pegou uma linhagem de células, a DLD1, e superexpressou o SNAIL para induzir a transição epitélio-mesênquima. E se você induzindo, você está produzindo células mesenquimais, células tronco tumorais. E aí olhar todo as single cells. Só que como a gente não tem recurso para fazer o mesmo que o Tiroshi fez, a gente montou um painel de genes que estão envolvidos com a transição epitélio-mesênquima. Tá? Então aqui é só para mostrar que a gente induz o SNAIL e a icaderina ela aumenta, ou seja, está ativando a transição epitélio-mesênquica, pelo menos nesse experimento aqui. Aqui é só para mostrar com o Western blot que isso está realmente acontecendo, a superexpressão de SNAIL. Fazendo essa indução e pegando as células e analisando 40, eu acho que foi em torno de 90
single cells. Tá? 90 single cells. É isso, Carlos? Quantos? 95 single cells. O sistema que a gente tem aqui, da Fluidigm, permite você isolar a cada corrida 96, mas isso nunca acontece. Você consegue isolar para fazer o transcriptoma ou análise de painel um número menor. A gente tem que fazer 2 rodadas para poder ter esse número de 95 células. Mas aqui, apesar da análise dessa clusterização, que a gente fez uma clusterização hierárquica e a outra clusterização é por caminhos, tá? São estratégias diferentes, você consegue definir 3 grupos aqui de single cells com padrões de expressão diferente desse conjunto de genes que estão envolvidos com transição epitelio-mesênquica. Tá? Funcionou o experimento, quer dizer, a ferramenta que a gente está usando de bioinformática e de gerar os dados de single cell estão funcionando, mas o resultado para nós ainda não é satisfatório. Por quê? Porque a gente olhando o gene, por exemplo, aqui da cadeia aí, caderina, a vimentina está aqui, tá? A vimentina, para ativar a transição epitelio-mesênquica, ela tem que estar expressa. E a caderina tem que estar baixa. Ela dá por aqui. CDH, aqui, caderina aqui. Está vendo? Está expresso a caderina e também está expressa a vimentina. Isso acontece em vários aqui. Então, a gente não sabe, porque a gente está vendo uma população de células e existe uma heterogeneidade muito grande aí. Então, algumas células está ocorrendo isso, está ocorrendo o inverso. Você vê que naquela célula tem a ativação, pode estar ativando a transição epitelio-mesênquica, mas na maioria das células isso não está ocorrendo. Você tem a caderina aumentada, a vimentina e os outros genes de transição também aumentados. A discussão que a gente está tendo é para saber se existe um nível dentro das single cell, porque quando você faz uma análise de cultura de célula ou de um tecido, do bulk, você está pegando a média da expressão de tudo que está ali. Né? Você não está vendo cada uma célula. Então, pode ser que para ativar a transição epitelio-mesênquica, a caderina e os outros genes, eles devem ter um nível de expressão que eles podem estar expressos, mas tem que ser um nível que desencadeia o processo. Isso não dá para a gente medir aqui. Mas, pelo menos, a ferramenta está funcionando. E agora a gente está idealizando outros ensaios para tentar melhorar esse resultado. Ok? Isso aqui é a mesma coisa, só que com outra estratégia de clusterização. Eu esqueci de falar aqui, a Cibele, que está ali, ela está participando ativamente desse experimento, na geração de células e também de produção. E a Camila faz a parte dos experimentos lá de separação. Essa daqui é uma outra maneira que a gente faz para caracterizar os grupos que podem estar sendo definidos baseado na expressão dessa lista de genes de transição epitelio-mesênquica. Qual é a desvantagem de você usar um painel de genes no experimento de single cell? Porque você só vai ver esse gene expresso. Tá? A vantagem de você fazer o RNA-seq, ao invés de fazer um painel, é que você olha os genes que você quer, mas você também tem a expressão de todos os outros genes que você pode fazer qualquer tipo de análise, se está ativando ou não um processo biológico. Então, eu acho que a primeira lição que eu estou tendo aqui, eu acho que para RNA-seq, para expressão, a gente tem que fazer RNA-seq, tá? E não fazer um painel de genes para avaliar uma só via. Tá? E, finalmente, eu prometo para vocês, não tem nada a ver com o estudo aí de melanoma, mas é um resultado extremamente importante que a gente teve aqui no laboratório, que foi fruto do pós-doc do Daniel, que é onde a gente, analisando placenta, não sei se vocês sabem, a gente também usa a placenta como um sistema para identificar alvos de câncer, né? Porque a placenta
considerar também um tumor meio controlado, porque todos os processos biológicos envolvidos com o desenvolvimento, né, durante a gestação, a implantação, proliferação, né, crescimento, e são os programas genéticos devem ser os mesmos também que são ativados na tumorigênese. Tá? Só que a placenta é controlada. Tá? E quem é que controla isso? Tá? O que a gente viu nesse experimento não é original, mas o foco que a gente deu é original, é que um conjunto de microRNAs, eles estão altamente expressos em placenta e não estão expressos em algumas células tumorais, tá? Ou na maioria das células tumorais. Ele só está expresso em placenta. Tá? Então, o que você possa imaginar? Tá? Se ele não está expresso em células, por exemplo, aqui, está expresso em placenta, não está expresso em linhagem tumorais. Se ele está expresso em placenta, ele pode estar regulando genes, exatamente genes que ativam proliferação, invasão, as vias, né, envolvidas com a tumorigênese. Isso na placenta. Tá? Pode ser que seja esse conjunto de microRNA que esteja controlando o crescimento da placenta e todos os processos. Para você ver isso, né, a gente fez com esse microRNA, a gente pegou 2 microRNAs do conjunto lá. Né? A gente tem um outro estudo que a Anelisa fez, que é pegando todos os microRNAs do cluster. Tá? É um cluster isso. Eles não estão espalhados no genoma, eles estão agrupados numa região só do cromossomo. Mas a gente pegou 2 exemplos de microRNAs desse grupo e fez o quê? A gente fez o mimics. A gente colocou o microRNA dentro da linhagem tumoral, tá? Para ver. Aqui é só para mostrar que houve a expressão dele na linhagem. Pegou essas linhagens aqui. Então, a gente colocou todos esses daqui, tá? E olhou que, quando você superexpressa, vamos dizer assim, o microRNA, os processos biológicos de proliferação, ele cai. Tá vendo aqui? Ó? O controle não tem microRNA. Quando você põe o microRNA, a proliferação ela cai. Então, isso daí é a primeira evidência de que realmente ele pode estar regulando esse processo. Tá? O mesmo a gente fez com a migração, invasão e colônia, que é a proliferação também. Então, toda vez que você coloca o microRNA, esses processos biológicos eles são diminuídos na linhagem tumoral. Então, o que a gente tem que fazer agora é ver quais são, lógico, os genes que esses microRNAs estão regulando para entender melhor como é que ocorre esse controle da proliferação, invasão na placenta, e que isso, no tumor, no caso eles não estão expressos, também isso pode estar ocorrendo mais o inverso, né? Quer dizer, a ausência dele que faz com que esses processos estão ativos. Então, esse é um trabalho que eu acho interessante, importante do grupo, que também está evoluindo com outros estudos, desenvolvido pelo Daniel, que foi publicado ano passado, eu acho, né? Não, Cotard. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estou aberto à pergunta. E aqui só para mostrar o grupo. É lógico que essa é uma foto antiga. Tem gente que não está mais aqui, tem gente que está aqui, tem gente que não está aqui. Né? E agradecer, lógico, todo mundo que apoia as nossas pesquisas e ao CTC. Obrigado.